Boa noite, eu sou a Raquel aqui da Arteira. Eu estou aqui para ensinar vocês a pintarem peças de gesso MDF com acabamento perfeito, com técnicas diferentes, para que a gente consiga dobrar ou até triplicar o valor das nossas peças. Eu trabalho há muito tempo com pintura, com artesanato. Então, eu estava aqui agora pensando, preparando a peça, e eu quero dizer para vocês que a gente tem que sempre ampliar o repertório de técnicas. E a gente tem que ousar experimentar para ver como as coisas ficam. Assim que eu aprendo muitas técnicas. Quando tem um material novo, eu experimento. E eu vou testando e eu vou usando da maneira que eu vou vendo que fica mais fácil, que fica mais bonito, o que combina com o que. Então, tudo isso é importante para a gente não ficar sempre fazendo a mesma coisa. O artesanato, às vezes, é um pouquinho desvalorizado por nós mesmas artesãs, porque tem pessoas que levam como mais ou menos um trabalho, boa noite, como mais ou menos um trabalho, como mais ou menos, e não, as coisas não podem ser mais ou menos. Então eu estou aqui porque eu gosto de ensinar, essa é a minha vocação natural, que eu descobri durante esse tempo todo que eu trabalho com artesanato, é o que eu adoro fazer, ensinar. É ver a evolução das pessoas e ver os resultados. Então, aqui nós buscamos sempre o resultado. Para algumas, o resultado é apenas aprender a pintar e fazer disso seu hobby. Isso para mim está ótimo, eu fico muito satisfeita. E eu também tenho outro tipo de aluna, que são as alunas que têm ateliê ou que querem ter um ateliê. Boa noite. Então, assim, essas pessoas é o meu foco principal, porque eu já passei por todas as fases, todas mesmo. Eu já pintei de tudo um pouco e eu vou aprendendo sempre mais, e a gente vai observando o que vende mais, o que vende menos. Existe essa sazonalidade, que são períodos que a gente vende mais uma coisa e menos outra, e de repente tudo vira. Então, hoje nós estamos aqui para fazer uma peça de gesso. Outra coisa que eu sempre falo e peço para as artesãs, quem tem ateliê de pintura, meninas, não percam tempo, vamos pintar tudo que é possível. Nós já temos as tintas, já temos os pincéis, então se você pinta MDF, você pode pintar gesso, e se você pinta gesso, você também pode pintar o MDF, tá bom? Então, assim, hoje eu vou pintar um trio de budinhas. Eu gosto de ir definindo a pintura conforme eu vou pensando. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês. Tem materiais que surgem e que vira moda e todo mundo usa muito, mas às vezes todo mundo usa da mesma forma, que são as tintas metálicas. Então, eu não gosto de simplesmente pintar toda a peça da mesma cor. Então, aqui, eu vou fazer esse trio de budinhas. Eles são lindinhos. Então, eu pensei em fazer uma coisa bem moderna, bem atual, com palha, branco, dourado e o cobre. Que eu vou usar essa tinta aqui da Glitter, que é metálica cobre, tá? Então, uma das dicas que eu vou dar hoje, eu já falei, eu acho, algumas vezes, mas não custa repetir. Quando eu vou pintar com o dourado,
eu sempre faço uma base antes do terracota, que é essa cor parecida com mel, é um tom que se aproxima do dourado, então fica muito mais fácil para cobrir, ele pega melhor e o dourado fica mais bonito. Isso vale para qualquer peça que você for pintar de dourado. O dourado eu sempre uso goma laca incolor e a purpurina em pó. Existem vários tons, eu gosto desse do ouro pálido, que é um ouro mais discreto. Tem o ouro tem um ouro rico que eu acho muito clarinho, até pode ser usado em algumas coisas, mas eu acho que esse fica mais chique, fica mais bonito. Mas é uma questão de gosto. Então, outra coisa que eu observei é que quando a gente vai usar a tinta metálica, é bom sempre a gente aproximar a cor do fundo. Isso também facilita o nosso trabalho e fecha mais rápido e também a cor fica mais bonita. Se você vai passar em cima do branco ou do palha, às vezes tem que passar mais de mãos e pode ficar um pouquinho acumulado ou grosso. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo que eu pensei, mas assim, vamos começar. Hoje eu estou sozinha, como vocês podem observar. A Leite não pôde vir, mas ela vai estar nos acompanhando de casa. Então, assim, eu já pintei as partes, eu passei primeiro assim, lixa, tira todos os excessos, os pozinhos, e aí eu usei como fundo a cor palha. A cor palha é uma das cores que eu gosto muito, ela é diferente do branco, é uma diferença bem sutil. Ele não é aquele branco alvo como o branco. Ele é um off-white, assim, um branco mais apagado. Mas ele não é branco, ele é um palha mesmo, ó. Ele não tem aquele brilho do branco. Então, às vezes, quando a gente vai usar com tons de marrom, de dourado, eu gosto de usar o palha. Então, a tinta metálica sempre chacoalhar antes. Eu não enxergo muito, meninas, por causa da luz. E a minha assistente não está aqui para ler. Então, depois eu vou ler todas as mensagens que vocês mandaram. Então, eu vou focar num dos budinhas. Essa cor é muito bonita. Eu vou passar na pele deles. Então, eu vou pegar esse aqui que já está começadinho, que eu já passei o palha em tudo. Depois passei na pele o Burnt Ambert, que é o primo do Raw Ambert, aquele marrom mais escuro. Esse marrom, ele tem um tom um pouco mais avermelhado, que é muito parecido com esse metálico aqui que eu vou usar. Então, eu já dei um fundo ali. Agora eu vou usar o metálico. As tintas metálicas são à base de água, são boas de usar. Então, agora eu vou passar no pele. Olhem como fecha rápido, quando a gente já tem um fundo que se assemelha à cor. Essa cor é linda. Fica muito bom. Vocês vão ver o resultado depois. Essas pecinhas pequenas são mais chatinhas de pintar, porque a gente tem que ter mais cuidado para não ficar borrando. Então, eu vou passar aqui nas partes maiores, mais fáceis de alcançar com o pincel maior. E depois os detalhes eu vou fazer com esse pincel, que é o pincel redondo número 2, que ele tem uma ponta bem fininha e facilita para fazer os detalhes mais pertinho da roupa e do cabelo. Aqui onde eu consigo, eu vou fazendo com o meu pincel maior. Hoje eu não vou envelhecer a nossa peça,
O betume tem uma vantagem que ele esconde, às vezes, se fica alguma imperfeição. Hoje eu vou deixar a peça natural. Eu gosto muito do betume, mas hoje nós vamos fazer uma técnica diferente. Pode parecer estranho esse cabelo aqui dourado, mas depois ele vai ficar bonito. Então eu vou passar nas partes maiores e mais fáceis com esse pincel maior. Está na hora da gente focar no nosso trabalho. Se você não está de férias, aproveite esse momento para produzir. Nós já tiramos as coisas que sobraram do Natal, então agora a loja parece que ficou um pouco vazia. Então agora é o momento da gente botar em prática aquelas coisas todas que a gente fica planejando que a gente vai pintar. Então, os budinhas está vendendo bem, já vendeu mais. É que, como eu falei, são momentos, mas é sempre bom ter alguns trios assim à disposição dos clientes, porque é um presente bom. Ó, agora com o pincelzinho menor eu vou fazer aqui os detalhes onde eu não alcanço com o pincel maior, tá? Bem aqui nos cantinhos. Sempre cuidar para a pintura não ficar enrugada com essa tinta. Então a gente não pode deixar acumular. Sempre espalhando o melhor possível. Aqui na orelha, ele tem uma orelha bem grandinha. Tá? A tinta metálica deixa um brilho bem bonito. Eu vou secar. Ele fica muito mais fácil de cobrir quando a gente usa embaixo um tom semelhante à metálica que a gente vai usar em cima. Eu tenho metálicas ali de vários tons, eu já testei, fica muito melhor. Então, eu vou deixar aqui secando um pouquinho e agora eu vou fazer a pele desse outro budinha. Eu acho lindo esses budinhas, não ouço para o mal, não vejo para o mal e não falo para o mal. Isso é o que a gente devia também usar como lema. Quanto mais a gente se preocupar com as nossas coisas, com a nossa vida, muito melhor. Não precisamos nos preocupar com outras pessoas que pintam. É muito bom que mais pessoas pintem, porque assim a gente divulga mais ainda o artesanato. Nunca as pinturas ficam iguais. Eu falo sempre isso. Olha bem a diferença que fica aqui onde não tem o metálico e ali onde tem o metálico. Eu uso a goma laca incolor para fazer o dourado. E eu já falei uma vez por quê. Eu acho que fica um dourado mais bonito e ele fica um dourado que depois fica muito fácil para fazer outra técnica em cima
porque como ela é bem assim, ela é mais grossinha do que a goma laca purificada. Às vezes eu tenho a sensação que quando a gente vai envelhecer e usou a outra goma laca, parece que o dourado um pouco desbota. E quando a gente usa a goma laca incolor, ela fica intacta. E ela fica bem brilhosa, apesar de a gente usar outro produto em cima. A goma laca é solúvel em álcool. Depois, para limpar o pincel, sempre a gente faz a goma laca em quantidades menores, porque ela vai secando, e quando ela vai secando, a gente pode ir colocando alguns pingos de álcool para dar uma hidratada nela. Daí, quando a gente vê que começa a ficar falhado, nós voltamos a colocar mais goma laca e mais purpurina. Tá? Olha como fica lindo essa cor. Eu vou fazendo aqui por partes. Agora, eu vou colocar aqui o terracota no cabelo dele. O gesso judia um pouquinho mais dos pincéis. Então, para fazer esse tipo de peça que tem reentrâncias, a gente usa um pincel mais velhinho, porque a gente tem que dar umas batidinhas para a tinta entrar bem nos cantinhos. O gesso a gente vai pintando e vai virando para ver se não ficou nenhuma parte sem a tinta. Então, agora eu vou pegar de novo esse pincel que eu gosto, que é o redondinho número 2, para fazer esses detalhezinhos. Deixa eu só limpar. Para fazer esses detalhezinhos do cabelo. Ele tem uma pontinha, então ele facilita esse trabalho. O pincel chato, às vezes, a gente não consegue chegar nos lugares que a gente precisa. Então, eu vou fazer o contorno aqui. E depois eu vou usar novamente o pincel chatinho. Ó, vai bem devagarinho. Apoia a mão, pode ser na peça mesmo, que fica mais fácil. Ontem eu estava observando e falando com as minhas alunas o quanto é importante a gente divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Ontem eu postei uma placa, acho que deu uns 10 minutos ela já estava vendida, para uma pessoa que eu não conhecia e que não conhecia a nossa loja. Então, se você ainda duvida do poder que é outras pessoas verem o seu trabalho, vamos começar esse ano divulgando. E hoje, que eu achei que não ia ter movimento na loja, teve também de pessoas que eu não costumo vender, pessoas que eu não conhecia, que vieram conhecer a loja por causa do Instagram e do Face. Às vezes eu vejo que no Face tem mais pessoas que nos acompanham
Mas o que eu observo também é que tem gerado mais vendas pelo Instagram. Então são pessoas que nos veem, não falam nada e de repente aparecem aqui para fazer uma compra ou para conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Agora eu vou secar bem aqui. E vou pegar aqui um pincelzinho chato, número 2, e vou dar uma retocadinha aqui no meu palho, antes de prosseguir. Essa parte do acabamento, acho que tem que ter cuidado, bem nos cantinhos, porque tudo que estiver fora do lugar chama atenção. Então, ali eu tinha passado um pouquinho com o marrom, aqui também. O que é pele, o que é roupa. Ó, não podemos misturar. Então, sempre corrigindo, não tem problema que dê uma borradinha. A pintura é maravilhosa, por isso, tudo a gente pode retocar e ir arrumando. O que às vezes já não acontece com outros tipos de artesanato. Por exemplo, com o tecido, se você cortou, não tem como voltar atrás. Mas a pintura não. Então, por isso que acho que não precisa ter medo. Porque se ficar alguma coisa fora do lugar, com um pouquinho de tinta e o pincel, a gente conserta. Então, aqui eu vou deixar a roupinha pronta. Pronta essa parte, né? Porque eu vou fazer mais uma coisa. Tá? Ó, bem retinho os acabamentos. Antes de pintar, eu passei o boleador de metal para limpar esses cantinhos, para ficar esse acabamento perfeito. Boa noite. Então, eu só vou dar mais uma secadinha aqui. Pronto. Agora eu vou preparar o dourado para pintar essa parte. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Para pintar essa parte aqui, que eu acho que faz parte da roupa, é como se fosse um acessório de cabeça. Então, eu vou fazer ele dourado, com a goma laca incolor. Eu uso essa aqui, da Acrylex. Ela é muito boa. E a purpurina em pó. A textura é média. Sempre usando com pincel seco. Ela não pode ficar aguada. Quando a gente mexe, a gente percebe se ela fica transparente ou não. Ó. Não é líquida e não é muito pastosa também. Então, agora, eu vou pintar aqui essa parte da cabeça. Com o dourado, fica bonito misturar bronze, dourado, bronze com prata, prata com dourado. Tudo a gente pode misturar. Entrando nos buraquinhos e deixando essa bordinha, eu vou deixar por último, que daí eu faço com mais cuidado.
Aqui a gente procura fazer esse movimento, que eles são bolinhas. Entra bem nos buraquinhos. Eu não vou usar o meu pincelzinho redondo porque ele está molhado. Mas esse pincel aqui é um pincel chatinho que vai fazer bem o trabalho. Viram como cobre rápido? Tendo um fundo da cor que remeta ao dourado. Fica um dourado mais bonito, mais fechado, do que se aqui eu tivesse um fundo clarinho. Então, quando eu vou pintar de prata, eu uso um cinza embaixo, que também facilita o nosso trabalho. As peças pequenas dão trabalho também, porque a gente tem que ter mais cuidado. Às vezes uma peça maior a gente faz até mais rápido, porque é mais fácil de pintar, porque os espaços são maiores. Isso vale também para o MDF, que às vezes uma peça toda trabalhada, bem pequenininha, ai, a pessoa diz, ai, mas é tão pequenininha. É porque, tipo lembrancinha, eu já não pego mais esse tipo de encomenda, eu já fiz, mas a gente pintar 80, 90 peças de bichinho, de ursinho, não vale a pena, porque as pessoas acham que já que elas vão encomendar muitas peças, tem que ser um preço menor. E não tem como, porque é muito trabalhoso e a gente perde muito tempo fazendo aquilo. Então, cobrar R$2, R$3 uma lembrancinha, eu acho que não vale muito a pena. Fica a critério de cada uma, mas eu não indico, porque é um trabalho muito árduo e às vezes a gente não consegue cobrar um valor justo por isso. Então, assim, qualquer tom metálico, você pode deixar ele só assim, ou nós podemos dar um brilho especial. Eu optei por dar um brilho, então eu vou usar aqui a pátina ouro iridescente. Eu vou colocar aqui na jota. Deixa eu pegar um papel toalha. Também eu vou usar um pincel mais velho, que eu deixo reservado para essas ocasiões, mas macio. Então eu vou dar uma sujadinha com o dourado. E eu vou dar uma iluminada aqui no nosso budinha. Muito delicadamente. Olha que bonito. Eu não vou deixar
bem dourado, é só um brilho que vai destacar as feições dele. No pezinho também, vou botar um pouquinho. Tá? Agora eu vou pegar outro marrom aqui que eu esqueci. E vou pegar mais um pincelzinho. A roupinha dele é... depois eu vou ler essa letra, eu não consigo ver. A roupinha do nosso budinha, ela é bem trabalhadinha. Então, para não perder o clássico que eu quero aqui, eu vou fazer uma pátina muito de leve com o marrom escuro. Essa peça fica bem sofisticada, fica bem em qualquer ambiente. Essas peças trabalhadinhas aqui ficam lindas. Deixa eu ver. Essa cor é uma das cores que eu mais uso, o Raw Ambert. Tá aqui, ó. Eu falei pra vocês, pra pintar embaixo do cobre, eu usei o Burnt Ambert, que é um mais avermelhado, e eu tenho o Raw Ambert, que é um marrom bem escuro. Então, agora eu tô usando pra fazer a pátina na roupa, esse mais escuro. Então, sempre com um pouquinho só de tinta, pincel bem sequinho, tira o excesso. Essa roupinha dá pra ser feita de qualquer cor que você deseje. Eu estava pensando... Ela ia ficar muito bonita também com azul, mas eu preferi fazer o palha, porque eu quero uma coisa mais clássica, mais básica. Quando as pessoas procuram um presente e elas não conhecem muito bem a pessoa que elas vão dar, esse aqui é uma das opções que elas escolhem. Então, ele fica uma gracinha. Essas roupinhas detalhadas, ó. Deixa secar um pouquinho e dá mais uma passadinha. Pode passar em qualquer sentido. Pode passar assim e depois assim. Que daí a gente pega em todas as partes. Então, se quiser, pode dar uma escurecidinha aqui também na parte do cabelo. Bem de leve. Eu não vou passar o betume, então eu só vou dar uma tonalizadinha aqui em cima. Gostaram? Então... eu vou dar mais uns retoques nesse aqui, enquanto esse aqui fica secando. Mas é isso aqui. Isso é o básico. Eu poderia fazer ao contrário também, poderia fazer a pele dourada e aqui com a tinta cobre. Embaixo. Embaixo eu uso o papel camurça, para não ficar, né, raspando nos móveis das clientes. Como assim, ó? Aqui é o dourado, aqui é a tinta metálica, eu não preciso passar verniz. Aqui nessa parte que tem só o PVA,
eu posso usar o verniz acrílico fosco de pincel. Daí eu passo só nessa partezinha da roupa e depois a gente coloca o papelzinho embaixo. Então, esses aqui estão preparados. Depois eu vou terminar. Olha a diferença que é uma peça com acabamento e uma peça sem acabamento. Tem pessoas que só colocam a tinta nas cores e pronto, está pronta a peça. Então, assim, às vezes são coisas muito simples que fazem toda a diferença nas nossas peças. Uma patinazinha na roupa, uma tinta diferente na pele. Então, a gente pode variar muito nesses quesitos todos. Eu gosto muito do betume, como vocês sabem, mas a gente tem opções também fora do envelhecido. Tem pessoas que procuram peças assim também, certo? Então, a peça só pintada fica uma peça chapada, tanto no gesso como no MDF. A sombra, as pátinas, isso que faz toda a diferença. E são coisas muito simples que qualquer uma de vocês pode fazer, certo? E aí, meninas, gostaram? Oi, Fer! Gostou? Lindo, né? Gostei também do meu budinha. Então, olhem para as peças e imaginem outras cores, outros jeitos de fazer, mas sempre assim, ó, numa peça a gente sempre usa várias técnicas para que fique um trabalho diferente. Por isso que às vezes as pessoas olham e não sabem identificar exatamente o que você fez. Quando a gente vai colocar o preço na nossa peça, às vezes a pessoa pensa, faz tão rapidinho e custa caro. O que custa caro não é você pintar rapidinho, é o tempo que a gente leva para aprender a fazer as técnicas e aplicar. Então, valorize seu trabalho e crie e teste sempre coisas novas. As clientes adoram e agradecem. E nós do artesanato também. Certo, meninas? Hoje a aulinha foi bem básica, mas eu tenho certeza que vocês, se vocês souberem olhar com os olhos de artista, vocês vão transformar, vão fazer do seu jeito, porque o que nós buscamos aqui nos nossos cursos é formar pessoas que criem, não só pessoas que olhem a nossa peça e façam uma igual. Eu estou ensinando aqui são técnicas. Então, eu quero que vocês desenvolvam as suas a partir da maneira que a gente mostra aqui, tá bom? Amanhã de manhã, às 8h30, estarei aqui. Ainda não sei o que eu vou fazer, porque hoje foi... Sempre é corrido, né? Eu sei. Mas eu vou pensar em alguma coisa pra gente fazer juntas amanhã de manhã. A aula da manhã é sempre um pouquinho mais técnica, mais algum detalhe. Sim. Quem quiser saber dos nossos produtos e tintas, pode me mandar no Messenger. Tem o nosso WhatsApp ali na página. Pode nos chamar. As nossas tintas somos nós que fazemos. E nós ensinamos, inclusive, como fazer e passamos todas as cores no nosso curso online. Tá? Mas nós vendemos também as tintas prontas, caso vocês queiram. Certo? Muito obrigado pela presença de todas. Vamos começar o ano com o pé direito, com muita sorte e muito sucesso para todas. O resto a gente corre atrás. Até amanhã.